Depois da traição, muitos se apegam à seguinte esperança: Deus pode restaurar o meu casamento. É verdade, mas também há uma pergunta difícil que precisa ser feita. Todo casamento pode ser restaurado? Uma vez alguém me disse: Pastor, eu quero muito que o meu relacionamento seja restaurado, mas parece que só eu estou lutando para isso. E esta é a realidade de muitos casais. Um quer a restauração, o outro quer apenas seguir em frente. E para te ajudar a entender esta questão, eu vou te falar sobre 3 verdades importantes para a restauração do casamento depois de uma traição. E a primeira verdade é: Deus pode restaurar qualquer casamento. Esta é uma grande verdade que precisa ser entendida e crida, porque Deus é o Deus da graça infinita, da graça que é maior que as nossas falhas, a graça que é maior que as nossas incapacidades, a graça que aceita, a graça que ama, a graça que acolhe, que abraça, que realmente restaura. Deus é o Deus do perdão, e o seu poder de perdoar é também maior que a nossa capacidade de imaginar, de entender. Deus perdoa sempre e perdoa a todos que arrependidos se voltam para Ele. E Deus é o Deus de novos começos. Deus agiu de uma forma tão interessante. Você se lembra da história do rei Manassés, rei de Israel? Manassés reinou durante mais de meio século e teve uma vida de muita depravação, de muito pecado, de muito afastamento de Deus. Manassés cometeu todo tipo de pecado que Deus rejeitava completamente. Mas em meio a tudo isso, Manassés, no momento difícil da sua vida, ele se volta para Deus, ele se lembra de Deus. E Deus, por ser infinitamente bondoso, misericordioso, Deus dá a Manassés a oportunidade de recomeçar. Deus perdoa os seus pecados, Deus direciona a vida dele de maneira que ele tem uma nova oportunidade, um novo começo. E neste novo começo, uma nova história está sendo escrita. Porque quando Deus dá a oportunidade, essa oportunidade é aceita, na realidade Deus sempre dá uma nova oportunidade. Agora, quando nós seres humanos entendemos e aceitamos esta nova oportunidade de Deus, as coisas ficam diferentes, porque Deus passa a reescrever a história da nossa vida. É de fato um começo diferente, é um começo que pode acontecer também no seu casamento. Então esta é uma verdade plena, absoluta, que é preciso ser entendida, a verdade a respeito deste Deus que não existe dor que seja maior que a sua graça, não existe dor que seja maior que o seu amor. Então Deus pode restaurar plenamente o seu casamento, ele pode fazer isso de uma forma brilhante, poderosa. Esta é a primeira verdade que precisa ser entendida e crida. A segunda verdade é que a restauração não depende só de Deus. Deus nos dá o livre direito de escolha. E no caso do rei Manassés, a oportunidade foi aproveitada depois de um período de mais de meio século de vida pecaminosa e vida distante de Deus. E isso traz para a gente a compreensão de que Deus, embora seja misericordioso, esteja sempre disposto a restaurar nossa vida, nosso casamento, mas Ele deixa também que a gente se volte para Ele. E aí é aquela questão, a restauração depende de Deus, mas não depende só dele. É necessário que haja arrependimento, é necessário que haja a boa vontade para aceitar ajuda, para ajudar, para entender o outro, as necessidades do outro, o momento do outro. Então, quando o homem se volta para Deus,
arrependido e entendendo todas estas questões, é certeza absoluta de que Deus vai restaurar este casamento. E é importante também entender o que torna a restauração do casamento muito difícil é quando a traição continua acontecendo, quando não há boa vontade, não há humildade, não há arrependimento. São questões que tornam o relacionamento ou a reconstrução do relacionamento muito difícil. E há uma terceira verdade também muito necessária e muito especial, que é a seguinte: a restauração não é voltar ao que era antes. Para muita gente isso pode parecer difícil entender, mas depois de uma traição, dificilmente o relacionamento será como era antes. E sabe por quê? Porque houve uma quebra de muitas questões significativas dentro do casamento. E agora, por conta de tudo isso, o casamento precisa ser um novo casamento. Precisa ser uma nova realidade de relacionamento. E normalmente os dois precisam começar de novo. Esquecer aquilo que ficou para trás, aquele relacionamento anterior, e entender que precisam recomeçar. Porque muita coisa precisa ser restaurada, reconstruída. A confiança, a alegria, a intimidade, e não será de fato o mesmo relacionamento. Então não espere que nesta reconstrução Deus vai fazer com que as coisas sejam como foram antes. Porque o que Deus vai fazer e o que precisa de fato acontecer é uma mudança completa. Um novo casamento, um novo relacionamento, uma nova realidade de vida. E é isso que Deus tem para vocês. E esta é uma verdade interessantíssima. Restauração do casamento não é voltar ao passado, não é voltar ao que era antes, mas é começar a construir um novo futuro, um casamento diferente e possivelmente muito melhor do que já foi. E se você quer entender melhor sobre novos começos, eu vou deixar nos comentários deste programa um link de um curso que vai te ajudar a entender bastante coisas sobre isso. Nova aliança, novos vínculos, o novo começo, como é que tudo isso funciona. Clique no link abaixo e entenda melhor sobre essas questões. E aí tem também uma pergunta interessante. O que torna a restauração possível? E é exatamente o oposto daquilo que falamos anteriormente. A restauração se torna possível quando existe boa vontade para recomeçar, quando existe paciência, quando existe arrependimento, quando existe transparência, quando existe o interesse de entender o outro, o momento do outro, as fraquezas do outro, e também quando existe o interesse em ajudar e ser ajudado. São questões significativas que contribuem para a reconstrução do casamento. E quando todas estas questões estão presentes, a restauração deixa de ser apenas uma esperança, passa a ser uma realidade, uma grande possibilidade. E uma pergunta importante que precisa ser respondida é não apenas se Deus pode restaurar o relacionamento, mas a pergunta melhor é: eu quero que Deus restaure o meu relacionamento? E, em especial, quando os dois acreditam desta forma, a situação pode se tornar uma realidade. Lembra-se da história do rei Manassés? Mais de meio século. Agora, esta é uma história que traz para a gente uma segurança muito grande, não a respeito do homem, mas a respeito de Deus. O Deus que abraça, porque a sua graça é maior que os nossos erros, maior que as nossas falhas. O Deus que perdoa, porque o seu amor é incrivelmente maravilhoso. Deus pode restaurar o seu casamento, Deus pode restaurar o seu relacionamento. Ele pode fazer, Ele quer fazer. A questão importante é, Ele tem espaço para fazer na sua vida aquilo que precisa ser feito?
E se você gostou da mensagem desse vídeo, se foi interessante para você, e se você conhece também alguém que pode ser abençoado, ajudado com esta mensagem, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Curta este vídeo, comente como tem sido para você entender estas verdades. O que está sendo tratado, trabalhado no seu coração ao ouvir esta mensagem de restauração vinda da parte de Deus para você, para o seu casamento. As crises no casamento, infelizmente, são uma realidade. E para muita gente, quando a crise chega, é um sinal de que o relacionamento está chegando ao fim. Mas não precisa ser assim. As crises revelam outras faces que precisam ser entendidas e bem trabalhadas para que o casamento se torne cada vez mais forte. E este é o assunto do nosso próximo vídeo. Deus te abençoe ricamente em Cristo. Amém.